Você abra em Mateus 18, versículo 21. Nós vamos ler até o versículo 35. Só fazer uma pequena introdução, bem breve mesmo, menos de um minuto. Só o tema dessa parábola. Essa parábola, são duas parábolas que nós vamos falar, que é a parábola do credor incompassivo e a parábola dos dois devedores. Confirma. Isso, os dois devedores. A parábola do credor incompassivo e os dois devedores. Cada uma vai tratar dois temas, específicos. Ou melhor, as duas vão tratar duas facetas duas facetas de um só tema, que é o perdão, tá bom? É como uma moeda. Uma moeda tem duas, mas a moeda são duas ou só uma? Uma. Tem duas faces, mas apenas uma moeda. Então nós vamos tratar esse tema vendo de duas perspectivas, de duas formas, tá? Bom, essas duas parábolas, elas falam da graça e da responsabilidade. Diga graça e responsabilidade. Tá bom? Então essas duas parábolas de Jesus sobre esses dois temas, tratando graça e responsabilidade. Então vamos fazer a leitura e no decorrer nós vamos explicando. Então, Mateus 18, 21 em diante, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Agora vem a parábola. Por isso, mediante essa pergunta de Pedro, ele explica essa parábola aqui. Ele lança uma parábola que diz: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida lhe fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, bem menos, dos 10.000 que ele devia. E agarrando, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deve. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Misericórdia, Jesus. Vamos ler agora em Lucas. Você abrir Lucas capítulo 7, que é a outra faceta deste mesmo tema que Jesus está tratando aqui. Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Deixa eu marcar aqui na minha Bíblia para mim não perder aqui o foco. Beleza? Lucas capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 36. Eu vou ler todo, até o 47, o 36 ao 47, para que a gente possa entender
o que está acontecendo aqui, e no meio, aqui no versículo 41 ao 43, é que está a parábola que nós vamos falar, que é dos dois devedores, que diz assim, 7,36 de Lucas: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e o enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este for um profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: então dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um que devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Vamos ler novamente? Versículo 47. Por isso te digo: perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aí conclui dizendo no versículo 50: mas Jesus disse à mulher: a tua fé vai-te em paz. Amém? Muito bem. 2 parábolas que elas retratam o cenário importante, irmãos, do perdão. Como eu sempre tenho feito aqui, reforçando que as parábolas, elas são a base dos ensinos de Jesus. Ele enfatizou o caráter do reino através das parábolas. Tudo o que é princípio, tudo o que eu e você devemos fazer para sermos considerados discípulos, cristãos, crentes, evangélicos, elas estão ligadas a base dos ensinos que ele enfatiza a partir das parábolas. Qual seria um dos motivos que Jesus ensinou por parábolas? Ele simplesmente poderia dizer de uma forma simples. Ele dizia assim: olha, você tem que perdoar, você tem que fazer isso. Ele ser uma espécie de orientador de ditames, de normas. Mas ele não buscou esse cenário. Ele buscou um cenário de parábolas para nos fazer meditar dentro de um contexto que possivelmente pode acontecer. Por exemplo, aqui no capítulo 18, na parábola do credor incompassivo, nós vamos ver aqui uma pergunta do apóstolo Pedro sobre o perdão. Ele fala aí a partir do versículo 21, mestre, 18, 21. Quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe deva perdoar? Ele fala 7 vezes, e Jesus responde: não apenas 7, mas te digo 70 vezes 7. Ou seja, um número bastante extenso de perdão. Parece uma coisa assim um pouco... Parece que Jesus está usando assim de uma linguagem muito exagerada, mas o caráter do reino, ele está envolvido o perdão. É muito comum nós falarmos sempre assim: não, eu perdoo. Não, eu consigo, não, está de boa, meu coração está tranquilo, eu já perdoei, quem tem que te perdoar é Deus, não sou eu que tenho que te perdoar.
Mas falar sobre perdão, irmãos, não é algo muito fácil, porque o perdão você só libera no momento de dor, e no momento de dor há um sofrimento, e no momento da dor e do sofrimento você não consegue liberar o perdão. Essa é a grande realidade. Quando faz uma coisa que não fere o seu orgulho, o seu coração, o nosso caráter, a gente nem se importa, mas o perdão sempre ele vai brotar de uma dor, de um sentimento de frustração, de decepção, de traição, de dor, de tudo aquilo que pode ferir o nosso coração. Aí sim você vai começar a ter uma experiência com perdão, porque Jesus ele sofreu tudo isso, ele sentiu a dor o próprio Deus já sentia isso, né? A dor de ser traído, rejeitado pelos homens, e Deus em Cristo veio manifestar a verdadeira forma de perdoar. Bem, e aí para reforçar a ideia de perdoar, que o perdão deve ser algo que deve existir na gente, Jesus vai citar uma parábola bastante contundente, e que muitas vezes nós somos assim. O homem implorou o perdão daquele credor, ele perdoa, e ele, irmãos, não refletiu naquilo que ele recebeu. Quando ele encontrou alguém que estava devendo ele perdão, quando ele encontrou alguém que estava devendo ele, o que ele fez? Ele não esqueceu da misericórdia que ele recebeu. E o que ele fez na sequência? Ele implorou que a pessoa pagasse ele. Então, Jesus ele faz assim ele tenta, digamos assim, criar um cenário para que eu possa ver como o perdão ele é importante e como eu devo ter a predisposição para perdoar. Por exemplo, algo que acontece comigo, que eu sempre procuro fazer. Não sei se você faz dessa forma, se você fizer, acredito que isso vai ser positivo para você, ou algo que Deus já lhe mostrou como deve fazer, em relação ao perdão. Sempre quando a gente é magoado, a gente é ferido, a gente passa por uma decepção ou algo do tipo, eu tento sempre colocar na balança, não dar todo um peso contra aquela pessoa que fez algo contra mim, por exemplo, digamos assim. Eu tento sempre colocar que aquela pessoa talvez ainda é uma pessoa que não é madura, ainda não conhece a palavra. Eu tento sempre contrabalancear no meu coração, porque se eu não fizer esse contrabalanceio, eu não vou conseguir realmente lidar com a pessoa. Vai estar sempre um sentimento de indiferença, algo do tipo. Apóstolo, como que a gente lida quando há uma grande injustiça, algo que realmente decepcionou a gente, nos causou uma dor profunda e é difícil realmente liberar um perdão? Quando chega nesse nível, irmãos, porque eu creio que existem níveis de perdão. Por exemplo, se você comparar uma pessoa que, por exemplo, te empurrou, você caiu, se machucou, ou alguém que, quebrou seu carro, por exemplo. Eu acho que vai dar mais raiva de alguém que quebrou um bem de você naquele momento. Então, assim, quando é algo assim que você fala, poxa, é quase impossível perdoar. Nunca esqueça que eu sempre me coloco da seguinte forma: eu não mereço o perdão de Deus. E quando você lê a Bíblia, você percebe isso, que eu e você não merecemos nada de Deus. Nós somos, Paulo vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, quando eu penso que também eu não mereço o perdão de Deus, eu consigo ver que aquela pessoa também, ela não era digna, mas se eu recebi o perdão de Deus, ela também tem o merecimento em Cristo de receber, não o merecimento dela, o merecimento que Cristo nos deu. E outra coisa, quando eu consigo pensar no seguinte, que Deus ama aquela pessoa tanto quanto me ama, isso me ajuda a preservar meu coração. Eu já tive situações de que eu tinha ficado muito chateado e eu sabia que eu estava com dificuldade para perdoar. E eu comecei a trabalhar no meu coração, falar, poxa, eu também eu não merecia, mas Deus me ama. E por mais que seja difícil eu entender isso, mas Ele ama aquela pessoa do mesmo jeito. Às vezes não sei se vocês já viram um rapazinho que tem lá na Djalma Batista, ali, entre a Constantina e a Djalma, que já tiraram ele das ruas, irmãos, ele volta, e às vezes ele bate nos vidros, bem magrinho, um moreno assim, bem magrinho. E um dia eu passei ali e eu vi ele, e eu olhei assim, aí eu falei, meu Deus, talvez
poderia estar julgando esse rapaz, ou alguém pode passar e julgar esse rapaz, mas Deus ama ele tanto quanto me ama, e Jesus morreu por ele. Então eu começo a trabalhar dentro do meu coração essa questão do perdão, de eu não criar, digamos assim, barreiras no meu coração para selecionar quem eu devo amar e quem eu devo perdoar, por exemplo. Então, nós que servimos a Deus, nós temos que ter, irmãos, a predisposição para perdoar. Só que aqui nós vamos perceber que só consegue isso, irmãos, quem tem a experiência do perdão. Eu não sei se você já cometeu algo que já lhe entristeceu muito. Vou lhe contar algo que o nosso coração faz. Quando você esconde algo que você praticou, que você guarda no seu coração, que você guarda 7 chaves, seja o que for, seja um pecado, seja um mal que você cometeu, uma injustiça que você praticou, e você não tem coragem de confessar esse pecado, e você guarda 7 chaves, só você e Deus sabe desse pecado, e você guarda aquilo, guarda aquilo, guarda aquilo, uma coisa vai acontecer com você. Algumas coisas vão acontecer com você. Primeira, eu vou falar primeira, mas não é que essa é a ordem, mas isso possivelmente vai acontecer. Você vai estar sempre com um sentimento de culpa no seu coração, sempre. Foi algo que eu vivi por muitos anos, por conta dos meus pecados. Por não querer confessá-los, eu carreguei um sentimento de culpa muito grande. E esse sentimento de culpa, digamos assim, ele me permitia me manter em equilíbrio com a minha falta de disposição para perdoar alguém. Porque toda vez que eu via alguma injustiça, até comigo mesmo, eu lembrava que eu tinha uma culpa que eu não confessava. E eu falei, bom, eu também não sou digno também, então eu tenho que ser misericordioso, porque também eu tenho culpa no cartório, digamos assim. Tá, outra coisa que pode acontecer com você que guarda, não confessou algo que você está guardando. Você retém as bênçãos de Deus sobre a sua vida, e você nunca terá uma experiência com o perdão. A partir do momento que você confessa os seus pecados, você realmente reconhece as suas falhas, abre o seu coração, primeiro para Deus e para o seu conselheiro, para o seu discipulador, por exemplo, e ele te ajuda em oração, porque a Bíblia fala, confessai os seus pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para que sejais fortalecidos, diz a palavra. Eu não estou dizendo de você estampar os seus pecados e as suas fraquezas para o mundo saber, tal. Não se trata disso, porque cada um lida com o seu sentimento de uma forma, e também existe graus também de superação de problemas. Vai chegar um momento que você depois vai confessar, por exemplo, situações drásticas, por exemplo, de aborto. Eu já vi mulheres que confessaram no Qualicamp, em cultos, que praticaram um aborto. Isso era uma culpa que carregavam. Então, para você ver como existem situações. Hoje não, hoje elas já falam de uma forma mais retraída, mas já conseguem tocar no assunto sem, digamos assim, trazer tanto aquela dor como acontecia. Como para mim, até um tempo, irmãos, eu tinha muita vergonha de falar que eu fui preso à pornografia, ao pecado da pornografia. Como muitos homens, irmãos, estão escravizados. Irmãos, tem uma coisa que escraviza o homem mesmo, macho, é a pornografia. É uma coisa, irmão, diabólica mesmo, diabólica. E quando a mulher também assiste, que ainda entorna o caldo, só o sangue de Jesus. E então assim, é uma doença mesmo na alma que só Jesus para libertar, é quase um vício de drogas. Então vamos lá. Então assim, para a gente entender um pouco sobre o perdão, é necessário eu ter a experiência do perdão. Quando eu entendo que eu sou pecador. E aí mora uma dúvida e também um desafio para compreender, porque assim, como que eu vou ter uma experiência do perdão? Em que momento eu vou ter, por exemplo, essa experiência do perdão? E às vezes, quando nós começamos a entender a palavra de Deus, nós vamos começar a perceber que Deus vai criando circunstâncias para que eu tenha essa experiência do perdão. O maior engano que o diabo planta, irmãos, no nosso coração, chama-se autossuficiência. Embora eu não pense que eu sou autossuficiente, mas as minhas atitudes, elas mostram que eu sou muito cheio de mim mesmo. Quando, por exemplo, eu tenho dificuldade de reconhecer as minhas falhas, por mínimas que sejam, eu tenho que reconhecer as minhas falhas. E não é aquela questão de modéstia não, porque às vezes a pessoa reconhece, mas no íntimo dela ela não tem um reconhecimento profundo.
E aí que eu tenho uma hipótese de que às vezes Deus permite que eu enfrente uma situação muito dolorosa para que eu possa aprender a perdoar, principalmente se eu sou um discípulo de Jesus. Eu ter a experiência do perdão, de que eu fui perdoado para perdoar. E aqui Deus está criticando uma atitude de alguém que recebe o perdão, que sabe que foi perdoado por Deus e não quer perdoar. Não é? E outra coisa, mas eu perdoei. Só que o perdão é uma atitude, é uma decisão. É você falar, eu quero perdoar, e vai ser assim, claro, para aqueles que têm dificuldade para perdoar. Para aqueles que têm dificuldade para perdoar, ele precisa tomar uma posição. Para aqueles que têm um pouco mais de facilidade, ele simplesmente vai dizer, não, eu perdoo, não se preocupe. Embora naquele momento ainda fique aquela dorzinha, mas pela experiência do perdão, ele tem uma facilidade de não deixar mais aquilo germinar no seu coração. Então, ter a experiência do perdão é algo que nos move. Então, nessa parábola, nós temos aqui essa crítica que Jesus faz àquele que não consegue refletir, ou porque não teve uma experiência profunda com o perdão. O que dá a impressão aqui é que aquela pessoa pediu, digamos assim, de dar uma João sem braço, ei, me perdoa aí, fingiu que era um perdão, mas não é exatamente isso também que a parábola quer dizer, porque como eu disse para vocês, nem todos os detalhes da parábola, irmão, você deve considerar. Por quê? Porque se você considerar todos os detalhes, linha por linha da parábola, você talvez crie um entendimento distorcido. E a ideia central da parábola é no versículo 35, ó. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares o seu irmão. Então não é a questão se a pessoa pedir um perdão, querendo enganar o credor, não é essa a questão. A questão é que se eu recebi o perdão, do íntimo eu devo trabalhar, embora eu deva trabalhar no meu coração, embora eu tenha dificuldade para perdoar. Nós temos que fazer esse trabalho no nosso coração. Então assim, como eu disse, do íntimo, vosso Pai vos fará, se do íntimo não perdoardes a seu irmão. O perdão também, como eu disse, é algo também divino, é algo que vem do Senhor. Quando nós temos dificuldades para perdoar, nós precisamos muito, irmãos, da intervenção divina. Sem Deus para nos ajudar a perdoar, nós não vamos conseguir manifestar o perdão que agrada a Deus. Lembrei o que eu queria dizer. Às vezes a gente fala de perdão, por exemplo, assim, em muitas coisas. O perdão, ele está ligado não só a, por exemplo, alguém que fez uma coisa que você não gostou, por exemplo. É claro que você tem que estar predisposto para perdoar, mas também a parábola vai dizer também aqui, queridos, e na outra parábola nós vamos ver também na sequência aqui já, sobre eu também estar disposto a, muitas vezes, abrir mão dos meus direitos. Olha isso que eu vou falar para você, abrir mão dos meus direitos para que eu possa manifestar o perdão. Nós muitas vezes somos cheios de autojustiça. Se alguém, por exemplo, emprestou um dinheiro e não pagou para a gente é carrasco. Ei, me devolve o dinheiro, cara, tu vai me pagar quando? Irmão, tem pessoas que tocou no aspecto do dinheiro, ele não consegue perdoar, não. Ele perdoa tudo, dá uma bicuda nele, ele perdoa, fala mal da mãe dele, ele perdoa, tudo. Mas tocou no dinheiro, não, dinheiro não abro mão, não, me dá o meu dinheiro. E a parábola fala que o perdão, ele abrange todas as áreas da minha vida. Então, muitas vezes a gente tem que repensar como que eu lido com o perdão. E às vezes Deus nos faz entender que existem áreas que eu não consigo perdoar. Eu também, irmãos, eu tenho uma cautela em falar sobre isso, porque às vezes a ideia que nós estamos dando é que você tem que ser um besta, desculpa, vou usar uma palavra bem coloquial, um bobão do mundo que o pessoal vai pintar e bordar na sua vida e você vai ficar sentado na rede, eu te perdoo, pode... Não é isso também que Jesus também está querendo dizer. Porque quando eu perdoo, eu também tenho responsabilidades. E também, evidentemente, que às vezes nós precisamos conversar com tais pessoas que nos fazem mal, por exemplo, até para ensinar essas pessoas, para mostrar que também não é bagunçado, não é ela fazer o que vai fazer com todo mundo, e às vezes confiar num perdão que vai receber e continuar fazendo o que quer. Eu estou colocando só algumas hipóteses, tá, irmãos? Eu não estou colocando aqui algo sistemático. Eu estou jogando aqui hipóteses e situações que podem acontecer. Agora, o caso contrário, tem a questão do perdão, que eu preciso receber. Então, é sempre bom eu fazer esse exercício.
Será que realmente eu não fiquei devendo ninguém? Será que eu não ofendi ninguém? Talvez você está com a vida tranquila, está vivendo bem, você não, digamos assim, não está fazendo nada de mal a princípio. E aí vem um outro problema que pode acontecer com a gente. Pelo fato de eu não estar, digamos assim, praticando o mal, praticando algo que seja necessário eu receber um perdão, eu me torno muitas vezes carrasco. Porque quando alguém faz algo contra você e eu não tenho um comparativo mais para fazer, por exemplo, poxa, ontem eu fiz algo errado e eu preciso, digamos assim, eu preciso de perdão porque também eu cometi algo. E aí quando eu não tenho muitas falhas, o que acontece? Eu sou mais resistente em liberar perdão. E aí nós temos outras duas situações, que é o quê? Esse falso sentimento de que eu meio que não falho, ou eu não estou praticando nada de errado, então eu sou mais duro para liberar perdão. E também tem uma outra questão da minha própria autossuficiência, como esse caso aqui. Eu sei que eu tenho falhas, mas eu sou relutante para liberar perdão. Por exemplo, quando eu tenho uma oportunidade e alguém chega comigo e fala, pô, me perdoe por isso e tal. Eu falo, não, meu filho, tá tudo tranquilo. Às vezes eu vejo, às vezes é algo da pessoa, às vezes ela não fez nem nada contra mim em si, mas ela pede perdão por algo que ela poderia ter dado uma impressão, não, filho, tá tudo tranquilo. Mas quando eu vejo que foi algo grave, que se ela não tiver um aconselhamento, ela pode cair ou voltar a falhar novamente, eu já chamo a pessoa e falo assim, olha, meu filho, é o seguinte, não se preocupe que eu lhe perdoo, mas olha, o que você fez é algo digno de você observar, porque se você praticar isso com uma outra pessoa, você pode não ter a mesma sorte. Se você também não trabalhar isso no seu caráter, você vai deixar de receber as bênçãos do Senhor. Então a gente mas não, eu não aproveito essa ocasião para mostrar tu é o pecador e agora eu que vou te perdoar. Não é esse sentimento, mas é uma oportunidade de discipular, principalmente ou um conhecido, um amigo, né? Muito bem. Tá, então ele fala assim, olha, uma das bases do ensino de Jesus, irmãos, é o perdão. Por isso que nós temos que trabalhar isso muito no nosso coração, ter essa predisposição para perdoar. Cristão, discípulo que não tem, irmãos, predisposição para perdoar, estoura fácil, digamos assim, é impaciente, quer ser carrasco, irmãos, não passou pela experiência do perdão, e é triste falar isso. E um dia, irmãos, vai ter que passar. Apóstolo, mas eu tenho dificuldade. Aí você tem dois caminhos. Ou Deus vai te colocar num caminho para você provar a experiência do perdão, ou você vai começar a buscar isso no seu coração. Procurar entender pela palavra de Deus que você precisa desenvolver essa predisposição para perdoar. E Jesus fala muito disso. O que a parábola fala? Ele é criticado. Ele fala, poxa, eu te perdoei a dívida. E irmãos, olha o absurdo que fala. Olha o paradoxo. O homem é perdoado, uma dívida imperdoável. Se você fizer um cálculo, tem Bíblias que tem lá os dinheiros que era antigamente usado, denário, talento. Se você pegar aqui e fizer um cálculo, 10.000 talentos, nem se ele vivesse a vida toda ele pagaria metade dessa dívida. E o outro devia o que para ele? Chega a ser 100 denários, uma porcentagem bem baixa. E ele foi totalmente carrasco. E aqui eu já vou fazer uma conjectura que não está no texto, é algo meu. Às vezes, irmãos, nós somos tão tacanhos e pequenos na nossa mentalidade que a gente poxa, eu estou no lucro, devia 10.000, meu Deus. Já imaginou você com uma dívida no banco? Você não consegue pagar, que existe muito assim, né? Você usa o cartão de crédito, aí não consegue pagar a dívida, vira aquela montanha, tá? Eu não vou ensinar você uma coisa aqui não, só vou dizer o que acontece para você aqui. Não vou ensinar algo que você pode facilitar esse pagamento. Não quero falar aqui, mas eu quero dizer o que vai acontecer. Você não consegue pagar, vira aquele montante, juros sobre juros sobre juros. Você devia R$1.000, aí está em R$8.000 a dívida. Aí o banco, irmão, nos 3 primeiros anos, ele vai infernizar a sua vida lhe ligando, oferecendo parcelamento. Aí você não pode pagar. Depois de 5 anos, sabe o que acontece? Eles ligam para você e falam assim, olha, seu fulano, tem uma dívida aqui, tal, é 8.000, mas olha, nós estamos com uma promoção de 80% de desconto, você tem como pagar R$1.000 à vista?
Depois de 5 anos você recebe. Aí tal, você paga a dívida. Beleza. Quitou, o nome saiu do SPC, tudinho. E aí um vizinho seu lá, irmãos, amassou o seu carro. Riscou. Aí você esculhamba, você toca o terror. Ei, esqueceu do benefício que você recebeu? É isso que acontece na nossa vida, irmãos. A gente esquece de saber os benefícios que a gente recebe. E o cristão que não consegue, irmãos, atentar para o benefício que recebe, ele está na contramão dos ensinos das Escrituras. Então eu preciso saber o benefício. Por exemplo, uma coisa que eu estava pensando, eu não tenho um salário ainda, assim, um valor que eu possa falar, isso aqui é o meu salário, X assim. Varia, né? Na obra, algum irmão que ajuda, minha esposa evidentemente que está sempre me ajudando. Mas assim, olhando ao redor, eu vejo muitas coisas que Deus supre minha necessidade. Por exemplo, uma carona que eu recebo, um irmão que leva uma coisa para mim, a minha mãe que me chama para almoçar muitas vezes. Então assim, eu olho por isso aí e falo, meu Deus, muito obrigado. Porque se eu tivesse com dinheiro eu não ter que comprar tudo isso, então a gente vê o cuidado de Deus. Então eu tenho, o perdão, irmão, ele está muito ligado com essa nossa predisposição em eu colocar na balança e olhar as formas a ver as coisas de uma outra forma. Como é que eu faço isso? Ajudo a desenvolver o perdão em mim? Com a gratidão. A gratidão não está, irmãos, em você simplesmente falar muito obrigado para a pessoa. Falar muito obrigado é educação. Agora, quando você consegue ver as coisas com outros olhos, aí você aprende a ser grato. Por exemplo, dá um exemplo aqui assim, vamos supor, a irmã Creudilene, dá um exemplo aqui, né? Ela limpou a igreja aqui numa quarta-feira, eu não vi, mas a igreja estava limpa. Não é porque eu não vi a igreja, eu não a vi aqui, que ela não limpou. Ou, por exemplo, aí chegou na outra quarta-feira, ela não limpou a igreja, por algum motivo. Aí eu chego aqui, está tudo desarrumado. Eu podia muito bem falar, bandinha, responsável essa irmã, ela limpava o dia de quarta-feira e emburrada aqui limpar, né? Mas aí o que eu faço? Não, mas ela limpou a quarta-feira passada. Ela fez. Agora, claro, que se ela não quiser mais fazer, eu falei, irmã, não faça não, me ajude aqui. Não tome essa posição não, isso é muito importante. Não só por isso, mas nos ajudado muito. Então, assim, são nessas coisas pequenas que eu preciso desenvolver o perdão. Eu assisti, irmãos, uma coisa que eu fiquei pensando. Eu fiz um contraponto. Eu vi um vídeo de um muçulmano que eu não lembro o caso aqui exatamente da história, mas eu lembro vagamente que, eu só lembro do final da história, que ele parece que mataram o filho desse muçulmano, e a pessoa foi presa, né, a pessoa que cometeu, isso foi nos Estados Unidos, e ele chega diante do tribunal, porque sempre tem os julgamentos, e ele chega para a pessoa que assassinou o filho, chega para ele e fala, eu te perdoo, eu libero o perdão sobre a sua vida, um muçulmano. Eu achei uma história muito interessante, e houve muito comentário na época, por a pessoa ser muçulmano. Tá, aí eu assisti um documentário que está passando aí nos programas na TV, chamado Investigação Criminal, e tem um caso de um japonês chamado Yves Zota, tem meu xará, né, o garotinho, Yves Zota, inclusive tem o Instituto Yves Zota, que foi uma criança de 8 anos, que ela foi brutalmente assassinada, e foi um sequestro, e os caras... É tão absurdo o negócio, irmãos, que por a criança reconhecer a pessoa que assaltou, que era um conhecido da família, a pessoa assistia um filme no qual uma criança denunciava e resolvia a questão, e ele fala, bom, se essa criança falar, vai me entregar, então vamos matar essa criança, e matam, infelizmente, a criança. E aí essas pessoas que mataram foram presos, foram julgados, ficaram quase 10 anos presos, pegaram 30 e poucos anos de cadeia, de prisão, sentença, e aí ficaram quase 10 anos presos. Aí, nesses 10 anos, os assassinos estudaram e se formaram em direito. Você acredita que eles mandaram um convite para o pai da criança para assistir à formatura? Aí vem a pergunta, você aceitaria esse convite? Eu fiquei pensando nessas questões. Não responda agora não. Eu sei que de cara é não. Mas pense, mataram o seu filho brutalmente. Os assassinos mandam uma carta para você, convidando você para a formatura deles. Será que aquele muçulmano teria ido? Será que Jesus teria feito?
Será que é coerente eu ir? É uma coisa para se pensar. A experiência do perdão é isso. Eu fiquei uma vez pensando, eu coloquei as hipóteses. Se eu tivesse ido, vamos lá, a princípio eu não aceitaria. Acharia totalmente ridículo um convite. Mas se eu aceitasse o convite, qual a repercussão que ia ter? Talvez tivesse uma repercussão positiva. Não que eu quisesse repercussão positiva, não é isso que eu estou pensando. Mas eu digo, será que isso seria algo interessante para glorificar o reino dos céus? É uma coisa para se pensar. Isso não quer dizer, irmãos, que ele concordou com o que foi feito. Isso não quer dizer que ele morre de amores pelas pessoas que fizeram aquilo. E no documentário ele não aceita. O pai do Ives Otto não aceita o convite, ele rejeita o convite. E eu fiquei depois pensando nessa questão. Não estou criticando a posição do pai, amém? Não estou dizendo nem, ele está correto no que ele fez. Eu estou dizendo assim, o que será que nós teríamos feito, irmãos? Você de frente a frente com a pessoa que cometeu um crime que acabou com a sua vida, acabou com a sua família, lhe trouxe traumas, decepções. O que será que nós teríamos feito? Algo para a gente se pensar. E aí, queridos, nós temos aí em Lucas, para concluir, versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Replicou Simão, porque ele faz uma comparação aqui, né, que um devia 500 e o outro devia 50. E eu entro aqui numa outra questão, que é o seguinte: Simão responde, claro que aquele que devia mais vai amar mais aquele que recebeu o maior perdão. E aí eu fiquei num dilema aqui pensando, Simão, o fariseu, ele era um pecador também? Sim ou não? Talvez ele não pecasse como aquela que ele mesmo chama de pecadora, mas os pecados dele, digamos assim, em termos de pecado, claro que consequência, a gente sabe que consequência de pecados varia, mas no fato de ser pecador, Simão era mais justo do que aquela mulher? Assim, na essência do perdão, claro que não. Podia ser um pouco mais justo no que diz respeito à obediência, mas era tão pecador quanto ela. E ele começa, o próprio julgamento dele já é pecado. Olha uma pecadora, ele acusando, ele se colocando como juiz. Aí, bem, no final, é uma situação que mexe muito com o nosso coração. Você vê essa mulher jogada aos pés do mestre. Essa mulher colocada aos pés do mestre, implorando perdão, quebrou um unguento precioso, se humilhando aos pés do Senhor, e aquele homem querendo rejeitar aquela mulher. A cena é tão interessante porque os estudiosos da cultura antiga de Israel, eles dizem o seguinte, que se uma mulher mexesse muito o cabelo, ela já estava insinuando, por exemplo, que ela era uma mulher da vida, como dizem, né? Então assim, ela entrar, quebrar um unguento nos pés de Jesus, enxugar com os cabelos, beijá-lo, era uma atitude como se eles estivessem falando, poxa, você não está vendo que ela é uma mulher assim, como é que tu deixa ela ficar te agarrando, te apertando aí? Mas Jesus não viu dessa maldade, ele viu o quebrantamento daquela mulher. Primeiro, irmãos, ela quebrou um unguento precioso, que era caríssimo. Pelos cálculos, irmãos, parece que era quase 1 ano de trabalho para você comprar aquela quantidade do unguento. E aí ela enxuga com os cabelos, ela unge o Senhor ali. E aí, irmãos, vem um paradoxo aqui. Existem algumas doutrinas cristãs que dizem o seguinte, que quanto mais eu amo, mais a oferta de perdão ela é proposta. Mas eu vejo de uma forma contrária. Mas aquele que pouco perdoa, pouco ama. Por isso te digo, perdoados são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aí Jesus fala no versículo 50, a tua fé te
Então, por exemplo, existem algumas doutrinas que afirmam que o tributo do amor, que eu anotei aqui, ele merece o perdão, ou seja, quando eu amo, eu tenho direito ao perdão. Mas seria o contrário aqui, porque a parábola ensina que reconhecer o perdão é que produz o amor. Você reconhece, por exemplo, que você foi perdoado por Deus? Ou você carrega um peso ainda muito grande no seu coração? Quando você reconhece, irmãos, que você foi perdoado por Deus, que você tem paz com Ele, você passa a amá-lo de uma forma grandiosa. E amar o seu irmão, amar o seu inimigo, orar por quem vos persegue, torna-se algo um pouco mais fácil de fazer da nossa parte. Não se torna mais um peso, porque você sabe que você foi perdoado. É tipo aquele sentimento, irmãos, mais ou menos assim, ó. Você já passou por dívida na sua vida? Dívidas, assim? Você fica... Ou melhor, você já passou por situação de você não ter recurso? De você passar um tempo aperreado sem recurso? E, por exemplo, se alguém chega para te pedir algo, te irrita, não é isso? Quando você quer fazer alguma coisa, te irrita, você fica naquela situação chata. Mas quando 10 mil reais caem na sua mão, o vizinho bate na tua porta, o que tu faz? Sei o que aconteceu, seu vizinho. Vizinho, pode levar, vizinho. Você fica alegre, você quer compartilhar, você quer doar, porque você recebeu algo. A mesma coisa é o perdão. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós temos que se alegrar com a injustiça, não é isso. Mas eu ser complacente, ter uma aptidão para perdoar. E nós que servimos a Deus, nós precisamos desenvolver isso no nosso coração. Nós colocamos, digamos assim, camadas para que eu possa liberar perdão. Por exemplo, se fosse um outro fariseu aqui, digamos assim, se humilhando aos pés do mestre, o outro fariseu podia falar: mestre, perdoa, mestre, ele é um dos nossos. Mas como era uma mulher, e ele coloca como pecadora, ele denigra aqui a imagem da mulher, ele põe uma barreira. Jesus fala: olha, eu entrei na tua casa, você não tem me dado nada. Poxa vida, essa mulher aqui, desde quando eu cheguei, ela não tinha esperança. Ela entendeu que eu sou a esperança. Ela entendeu que eu sou a porta de transformação. Pela primeira vez na vida dela, ela se sentiu amada. Uma mulher que andava por todos os lugares buscando o amor, e sempre foi rejeitada, foi desprezada, mas ela me encontrou. E ele começa a fazer esse contraste, de mostrar, e ela reconheceu que ela tem um Senhor agora. Como você pode pensar isso dela? E aí, queridos, Jesus começa a nos dar uma grande lição no que diz respeito ao perdão. Ele faz aqui dois contrastes: do credor, daquele que deveria perdoar, mas não perdoou, e ele faz o contraste daquele que está buscando o perdão. Você percebeu o contraste? Um é o credor e o outro são os devedores. Nós temos dois contrastes. Por quê? Porque a gente está sempre nessas duas facetas. Ora eu vou precisar perdoar, mas ora eu vou precisar ser perdoada. Então sempre eu vou estar nessa balança, e eu preciso trabalhar isso muito no meu coração. É claro, irmãos, que às vezes não vai ser fácil, dependendo da situação, como eu disse. Quando mexe com a nossa família, irmãos, o negócio é mais complicado. Mexeu com a gente, mexeu com a nossa família, aí o cenário muda. Então, mas se nós queremos ser discípulos, irmãos, do Senhor, se você um dia, irmãos, reconheceu que você foi perdoado por Deus, nós temos que perdoar, ou lutar, irmãos, para liberar perdão, porque se assim não fizermos, tem um juízo pesado contra as nossas vidas. Lá no capítulo 18 de Mateus, ele fala: olha, foi um juízo. Por que Jesus está batendo firme na questão das parábolas? Porque se eu não pratico a base dos ensinos da parábola, irmãos, tem um juízo contra a minha vida. Tem um juízo contra a minha vida. E aquele homem foi sentenciado. Eu recebo graça,
Mas na medida que eu recebo graça, ela me dá responsabilidade. De quê? De liberar perdão e também ser humilde em pedir perdão quando falhamos. E, irmãos, eu entendo, quanto maior é a nossa intimidade com o Espírito Santo, mais a gente vai entendendo que a gente falha, ele nos mostra isso. Eu contei para vocês algo sobre uma pessoa que pediu uma informação sobre uma pessoa, e eu estava indignada com essa pessoa, achei muito injusto que a pessoa fez com uma pessoa que eu conheço. E aí, irmãos, a pessoa, e aí eu chamo a pessoa assim, 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 e eu caí no laço e acabei falando algumas coisas. E depois que eu terminei de falar, irmãos, eu me senti aliviado, mas depois veio um peso de culpa. O Espírito Santo falou no meu coração: você matou seu irmão, você não tem direito de denegrir a imagem dele. Não é porque ele pecou, que tem falhas, que você vai descer o sarrafo em cima dele. E aquilo me incomodou. Aí eu mandei a mensagem para o irmão que eu falei: olha, o Espírito Santo acabou de falar comigo, me perdoe o que eu falei para você, não era para me ter falado nada do que eu falei para você. E o Espírito Santo falou comigo que eu matei o meu irmão, então não comente essa situação. Me perdoe, querido, eu não quero isso, eu não vou trabalhar para que isso nunca mais se repita na minha vida, porque eu me senti muito mal. O Espírito Santo falou muito no meu coração: você não tem direito de denegrir a imagem de ninguém, de fazer comentários e tal, e tal, e tal. Até porque a situação não me dizia respeito à situação. Tem coisa que às vezes assim está ligada a gente, que a gente precisa fazer alerta, irmãos. Precisa ou não precisa? A gente precisa fazer algum alerta, mas até nisso ser moderado. Às vezes a gente precisa falar só o básico assim, se for uma situação que requer uma situação mais, digamos assim, protetora em relação a alguém, até falar de uma forma mais ponderada. Às vezes a gente quer descer mesmo a condenação contra as pessoas. E aí, irmãos, eu concluo dizendo: você está disposto a perdoar? Tem alguém aí que você precisa perdoar? Ou você está no outro lado da moeda, que você precisa pedir perdão para alguém, se reconciliar com alguém? Também uma coisa que eu estou colocando também aqui é justamente a faceta de nós sermos crentes, né? Por exemplo, no caso, ela tem a religião, mas ela não tem um discipulado, ela não foi tratada por Deus, aparentemente, né? O que está sendo colocado aí. E aí é com o tempo, né? E as pessoas também que não têm esse conhecimento, elas acabam agindo assim. Até para a gente que tem assim um pouco certo conhecimento, a gente tem uma certa dificuldade, né? Agora, queridos, para nós que servimos a Deus, nós temos que trabalhar essa predisposição. Mas também valorize isso. Fala: querido, eu lhe perdoo, mas trabalhe isso na sua vida também. Aproveite para exortar a pessoa. Ela vai falhar com você de novo, mas perdoe. Esteja sempre disposto. Eu vou lhe perdoar sempre, meu filho. Se quer falar, pode falar. Se quer falar mal, continue falando. Já chegou nos meus ouvidos, você está falando mal de mim mesmo. Mas perdoe. Rapaz, não quer vergonha, né? Estou falando, mulher, né? Então assim, deixa, mas pelo menos você dispõe. Meu filho, você precisa tomar uma posição, né? Agora a gente tem que estar sempre... Agora eu falo assim: olha, você um dia vai pagar caro por isso. Você está falando mal de mim, você vai falar mal do seu trabalho, né? Quando isso não diz respeito, né? Agora, por que a gente também tem que ter, como eu concluindo aqui, essa predisposição, porque eu volto a falar e bater na tecla, porque nós falhamos. Talvez a gente não fale naquilo que fizeram contra a gente. E às vezes a gente quer dar uma lição de moral, né? Não, porque eu não sou como você, eu não sou de ficar falando e você fala, mas as outras coisas que eu faço. Entende? A gente é muito assim, mas a gente tem que sempre mostrar que as pessoas não são dignas de perdão. E queridos, o nosso mestre, ele nos ensinou perdão, sabe? E a gente precisa trabalhar muito no nosso coração. Está difícil perdoar? Vamos aos pés do mestre, ele vai nos ensinar a perdoar. Vamos fazer uma balança. Poxa, eu também não merecia perdão, eu não merecia perdão, aquela pessoa também, ela é digna do amor de Deus. Eu sempre trabalho muito isso, em a pessoa ser digna do amor de Deus, mesmo olhando, eu não gostando da pessoa por algum motivo, tendo alguma coisa assim que eu não bate com a pessoa, mas todos que estão aqui, irmão, Jesus morreu por todos nós, de igual modo, ele não fez acepção de nenhum. Ele me ama tanto quanto ama você, e isso já é um motivo muito grande para me trabalhar o perdão no meu coração. E se eu tenho dificuldade, é porque, como eu disse, nós não passamos ainda uma experiência de perdão.
Talvez você ainda não teve a coragem de confessar pecados que ainda estão ali lhe acusando no seu subconsciente, e ali você não teve essa experiência, porque a partir do momento que você confessar esses pecados, você colocar para fora aí aquilo que está lhe acusando, irmãos, aí você vai ser mais complacente, mais misericordioso, e com certeza você vai conseguir perdoar um pouco de uma forma melhor do que até então, porque você vai entender, irmãos, que todos nós falhamos, todos nós erramos. E o mundo aí, irmão, não tem pena não. O mundo aí não é complacente não. Falhou, irmãos, é cortado. Na empresa é assim. Você cometeu algo lá na empresa, às vezes não tem segunda chance não, já é demissão. E também tem a consequência. Exatamente. Todo pecado ele tem a consequência. Jesus perdoa, você vai perdoar, mas, por exemplo, a pessoa vai ter que arcar com as consequências. O constrangimento. Irmão, tudo que você pode imaginar existe aí de pecado que o povo pratica. Por exemplo, líderes, vamos dar um exemplo de um líder que, por exemplo, adulterou. Viu o caso que o pastor Cleodomar contou lá naquele dia do congresso? Que um líder separou da mulher dentro da igreja, casou com uma irmã, e a irmã casou com um varão dentro da igreja. E ele ainda fez o casamento da mulher. Que loucura, rapaz. Aí o irmão mostra lá assim, o amor é assim. Você é vergonhice, rapaz? Por cima de mim? Essa história? Aí, mas assim, irmãos, é uma coisa séria, o perdão, a gente precisa trabalhar, como eu disse, tem do leve ao severo. Do leve até questões severas, no qual você realmente sofreu um dano, sua família foi prejudicada, talvez até um ente querido partiu por conta de uma situação. Mas, queridos, confie que aquele que te pediu para perdoar, aquele que te dá força, você vai ser recompensado nos céus, porque a nossa vida aqui ela é muito breve, irmãos, e eu quero estar onde o Senhor está. Amém? Vamos orar nessa noite? Nós vamos concluir, irmãos, pedindo que você peça perdão a Deus por algo que o Espírito Santo vai trazer no seu coração neste momento, que você busque no seu coração um momento para você pedir perdão para alguém que você falhou, porque precisa ter o confessar. Eu lembro que os antigos eles eram muito assim, né? As mulheres antigas elas falam que geralmente os homens assim muitas vezes não, no início do namoro falava te amo, né, e tal, aquela coisa toda, mas no decorrer geralmente não tinha mais aquele carinho, aquele afeto. E aí ele tentava compensar dando algumas coisas, assim, era prestativo, trazia, mas nunca falava eu te amo. E que a gente não seja muito assim no que diz respeito ao perdão. Muitas vezes a gente não pede perdão, a gente sempre tenta fazer, que já é algo claro que é muito bom, mas que a gente também não esqueça, irmão, de falar, principalmente quando a gente ofende alguém que a gente ama, principalmente se for um casal, uma mulher, por exemplo. Porque a mulher quer ouvir, irmão, o que o homem fez. Não adianta chegar com ela e falar, não, me perdoa, amor. Não, o que tu fez? Como é que é? Ah, tu errou, não foi? Foi, né? Como é que... Ah, tu está arrependido? Ah, muito bem, não vai fazer mais não, né? Ah, aí, ou seja, precisa ter isso, porque senão, irmãos, a mulher não se liberta assim não, o varão. Não consegue... A mulher assim... Não, estou dizendo que é a mulher, tá? Não vou generalizar, mas assim, uma grande maioria, irmãos, funciona assim. Mas se você fizer isso, irmão, sabe quem é o maior beneficiado? É você mesmo que cometeu. Porque, irmãos, a falta de perdão, irmãos, ela abre portas espirituais que nos aprisionam. A gente lida com batalha espiritual e a gente sabe, pessoas, irmãos, que retêm o perdão, guardam uma mágoa, irmãos. Sabe por que o diabo ele oprime através do perdão? Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Porque foi um preço muito grande para conquistar o perdão. E se eu digo que eu sou crente, eu preciso aprender a perdoar, porque foi um preço muito alto para me perdoar também. E eu não quero perdoar, eu quero ser que nem um credor incompassivo, que eu recebi um grande perdão e... Não, mas é porque você não conhece, apóstolo, o que foi feito comigo. Eu fui muito injustiçada, ou eu fui muito injustiçado. Sim, criatura, e Jesus lá na cruz teve injustiça maior que você fez para com ele, porque ele não morreu só pelos pecados de Israel, ele morreu pelos nossos pecados. Lembre da cruz, irmãos. Seja um pouquinho romano nesse aspecto. Olhe para a cruz. Medite. Porque ele foi levado lá por causa dos nossos pecados. É forte.
E Ele estava de braços abertos, nos esperando, para irmos a Ele em coração arrependido. Amém? Vamos orar então nessa noite, em nome de Jesus. Pense nesse momento em alguém que você sabe que você precisa pedir perdão. Ou se você falar, Senhor, se você falar, eu não tenho ninguém para perdoar, é mentira do diabo. A autossuficiência, arrogância e orgulho da carne. Diga, Espírito Santo, me traz a memória, ou o que eu preciso melhorar, ou como eu preciso me aperfeiçoar. Porque todos nós, irmãos, temos uma história que nós precisamos, muitas vezes, alinhar ou melhorar. Talvez você já se reconciliou, mas você precisa trabalhar na sua vida. Espírito Santo de Deus, traz a memória, Pai, da Tua igreja, pessoas que precisam ser perdoadas. Senhor, e tira do coração da Tua igreja todo o sentimento, Pai, de autossuficiência, de achar que não deve perdoar e nem deve pedir perdão. Senhor, há um juízo sobre todos aqueles que agem como aquele credor, que depois de ter sido grandemente perdoado, ele não quis liberar perdão e nem ser misericordioso com quem falhou com ele. Ó Deus, que essa palavra de juízo não esteja contra as nossas vidas, porque muitos, Pai, darão contas a Ti, não por pecados que cometeram, mas porque retiveram o perdão nos seus corações. Muitas pessoas praticamente, Pai, que irão pagar na eternidade. Tu me revela isso agora, Pai. Não serão por pecados que cometeram, mas simplesmente porque retiveram o perdão nos seus corações. Foram pessoas que foram machucados e deixaram viver em profunda amargura. Como já ouvi certa vez, morro, mas não perdoo. Que o Senhor nos livre, Pai, desta maldição. Que o Senhor nos livre desses jargões falsos que o diabo planta no meio da sociedade e até dentro da igreja. Como já ouvi muitos dizerem, dou um boi, não sei o quê, e uma boiada para não sair da briga. Não, eu dou é tudo para não brigar. Isso deve ser, Senhor, o nosso comportamento. Esse deve ser, Pai, o que nós devemos buscar, Pai. Nos ensina, Pai, nessa noite a perdoar. Não, Pai, que vamos ser pessoas, Pai, deixar fazer o que querem conosco, não se trata disso. Mas, Senhor, ter a predisposição para perdoar, para amar, para saber que eu fui perdoado por Deus, que eu não merecia o seu perdão, mas Ele me amou. Quando eu andava perdido neste mundo, quando eu andava mergulhado nos meus pecados, quando eu pensei que não tinha solução para a minha vida, nós fizemos como esta mulher, Senhor, que se prostrou aos seus pés e disse: Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa porque sou falho. Me perdoa porque eu não tinha esperança. Me perdoa porque outrora eu era rebelde. Senhor, e quando nós entendemos a profundidade, nós aprendemos a Te amar mais, Senhor. Nós aprendemos, Pai, a nos humilhar mais diante de Ti, Senhor. Nós sabemos, Pai, o caminho da paz que está em Ti, porque Tu és o príncipe da paz, Senhor. Por isso, meu Deus, nós não temos Te amado, é porque não temos entendido o quão somos pecadores. E esses pecados muitas vezes estão, Senhor, tão enraizados em nós que nos acostumamos, não nos humilhamos mais, não nos quebrantamos mais na Tua presença, não buscamos o Senhor com o rosto no pó. Somos, Pai, insensíveis à Tua presença, porque nos acostumamos a ser perdoados por Ti, entre aspas, porque não entendemos, fazemos uma fachada na nossa vida e não conseguimos perceber que estamos tão distantes de Ti, Senhor. Senhor, nessa noite, que o Senhor traga sobre nossas vidas, Pai, o Teu perdão, a Tua misericórdia. Lembre do pecado onde você estava,
Lembre o que você estava praticando hoje. E o Espírito Santo vai te ensinar uma lição hoje, que você nunca esquecerá. Lembra de onde Deus te tirou hoje. Lembra o que Deus já te entregou, o que Deus já te foi benevolente para contigo. Lembra que talvez não era nem para você estar aqui. E por que você ainda retém perdão? Ame, abrace e diga: eu te perdoo, meu irmão, porque eu fui perdoado. Ai de mim que não te perdoe, porque eu tinha uma dívida impagável. Talvez você foi curado pelo Senhor. Talvez Deus te livrou de uma enfermidade, de uma doença, que talvez não era para você estar aqui. Você recebeu o perdão dele, você foi perdoado. Você iria talvez pagar por consequências grandes. Talvez Deus, na sua misericórdia, até abreviou as consequências para que você não sofresse em demasia. E você sabe disso. E quando eu entendo isso, e quando nós entendemos isso, o meu amor por Ele aumenta. E eu consigo olhar com misericórdia para aqueles que muitas vezes são desprezados. Eu consigo visitar uma pessoa porque eu sei que aquela pessoa precisa do perdão do Senhor. Eu consigo amar uma pessoa por mais que os meus olhos humanos digam que ela não tem jeito. Oh Deus, nós clamamos pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor, nesta noite. Dai-nos, Senhor, uma noite de descanso, Pai. Que nós possamos quebrar, Senhor, aquilo que nós... Meu Deus, olha a revelação que o Senhor me dá. Aleluia. Aquele alabastro, aquele vaso, irmãos, é aquilo que a gente acha que tem valor dentro de nós. Vamos quebrar os pés do Senhor. Senhor, eu sou assim, eu sou uma pessoa difícil. Eu estou desmotivado, Senhor. Senhor, eu já pensei no suicídio. Senhor, eu já pensei, Senhor, em abandonar minha família. Eu já pensei em abandonar tudo. Senhor, eu já pensei em fazer uma besteira. Senhor, diga para Ele. Quebre. Irmãos, Ele não resiste a um coração quebrantado, sincero. Ele vai te ajudar, Ele vai te dar sabedoria. Porque diante do Mestre, não tem como nós encararmos Ele de igual para igual. O lugar mais alto que nós podemos chegar é quebrando o nosso unguento precioso diante dos seus pés. E quando eu me prostro diante dos seus pés, a vitória está diante de mim, porque Ele é a vitória, Ele é o amor e Ele é a graça. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas doenças. Cura hoje, Pai. Senhor, vem com o Teu Espírito trazendo um quebrantamento na Tua igreja, Senhor. Talvez pessoas aqui que passaram por abusos na infância, pessoas aqui que não conseguiram ainda se desvincular do seu passado de dor, que foram profundamente desprezados, foram ignorados na sua infância. Muitos são órfãos, foram órfãos na infância, alguns de pais vivos, outros de pais que de fato partiram. Talvez você foi magoado na sua infância, mas eu quero te dizer que o Senhor hoje te ensina a perdoar. Libere o perdão hoje. Reconheça que você também não era digno do perdão, mas Ele te perdoou. Por isso que você o ama, porque Ele restaurou a sua vida. Deus, nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai, para o louvor do Teu nome, do Teu reino. Levante sua mão e diga: graças a Deus. Eu recebo, Senhor, o melhor de Ti nesta hora sobre a minha vida. Amém, amém e amém. Aplauda Ele, que é digno de honra e de glória. Aleluia. Diga para o seu irmão que está do seu lado que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Amém, amém. Abrace seu irmão nesta hora. Glória a Deus.